Caros e queridos alunos, bem-vindos mais uma vez ao NEAF. É o seguinte, pessoal, vocês contribuíram, agradeço de antemão por terem mandado algumas dúvidas. É o seguinte, pessoal, tivemos aqui em grupo, em conjunto, a ideia de criar no NEAF uma forma de tirar suas dúvidas de português, certo? Mais uma vez agradeço por terem enviado as dúvidas certinho. Vamos ver aqui, ó. A ideia fundamental é que a dúvida de um possa ser a dúvida de outro, e a dúvida do outro pode ser a dúvida de mais um outro, e assim por diante, tá? Então, envie sua dúvida, porque ela pode ser uma dúvida aguda, ou grave, ou dolorida, para você e para outras pessoas. À medida que formos tirando a dúvida de um, queremos também tirar a dúvida do outro, dos outros e assim por diante. Tudo bem? Então vejamos. Olha lá, ó. A primeira que foi mandada foi da Eliane. João, posso mandar com meu nome ou com pseudônimo, do jeito que você quiser, tá? Os nomes das pessoas aqui foram autorizados por elas. Tudo bem, gente? Se você quiser virar o Batman, a Mulher Maravilha, o Homem-Aranha, a Mônica, o Cebolinha, você que sabe. Vamos ver, ó. Sublinhe a ou as formas que completam a lacuna. A empresa, blá, 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 aí tem um espacinho, para usar um pronome relativo. A empresa, blá, 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 diretor, é sério, progride. Vamos ver a dúvida agora, Eu coloquei cujo, mas a questão disse que dá para colocar mais uma apenas. A formulação já está um pouquinho confusa, Mais uma apenas, eu não sei como é que é o enunciado exato da questão, Só vai caber uma forma, gente, aí nessa lacuna, tá bom? Olha lá, ó. Entre essas que estão entre parênteses, minha amiga diz que é onde. Eu queria colocar na qual. Empresa em que, empresa onde o diretor trabalha. O que está certo? Uma observação mínima, Eliane, é o seguinte: na nossa sentença lá em cima, não temos o verbo trabalhar. Portanto, você não pode raciocinar com um verbo que não há na sentença proposta pela questão. Porque se você criar um outro verbo que não esteja na sentença, o seu raciocínio pode e facilmente irá equivocar-se, tá bom? Aqui a solução é a seguinte, olha lá, gente. Nós temos dois nomes, ó, empresa e diretor. Aqui, ó, rapidinho, ó. Temos empresa e diretor, um nome anterior, um nome posterior. Nesse tipo de situação, o pronome relativo que se usa é cujo e suas variâncias, cujo, cujos, cuja, cujas, sempre se referindo ao antecedente e concordando com o posterior. No nosso caso, o antecedente é empresa e o posterior, o subsequente, é diretor. Então nós temos que escolher um pronome entre esses, cujo, cujos, cuja, cujas, que concorde com o posterior, que é diretor. Diretor é masculino e singular, então tem que ser cujo, tá? Só um adendo aqui, ó. No plano do significado, no plano semântico, esses pronomes sugerem noção de posse. Por quê, João? Referem-se ao antecedente, concordam com o posterior. A empresa é do diretor. A empresa é do diretor. É a sua empresa, é a empresa dele. Há uma noção de posse, que acompanha o emprego desses pronomes. Tudo bem? Então, o que usaremos entre dois nomes, tem que ser um cujo aí, referindo-se à empresa e concordando com diretor. Portanto, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, ó. Tem que ser a empresa cujo diretor é sério, progride. Tá bom? Chamo a sua atenção mais uma vez, Eliane, claro que com todo respeito, para o fato de que você criou talvez um raciocínio envolvendo o verbo trabalhar que não está presente na sentença proposta.
Tá joia? Vamos nessa. Vamos seguindo aí, ó. Mais uma duvidazinha da Eliane também. Obrigado, Eliane. Vamos lá, ó. Há quase 100 filmes baseados em mais de 30 livros assinados por ele. Considerando a concordância segundo a norma padrão, a forma verbal destacada pode ser substituída por... Então, vamos pensar na forma verbal destacada. A forma verbal destacada, né, aqui em caixa alta e tal, é a. E aí nós temos o verbo haver empregado com o sentido de existir. Haver empregado com o sentido de existir é um verbo impessoal que não tem sujeito e sempre fica no singular. Mas ele quer que a gente crie, né, uma substituição para esse a, né, usando ou o verbo existir ou o verbo registrar, né? Se você olhar para as alternativas, nós temos apenas duas possibilidades de substituição. Ou pelo verbo existir, ou pelo verbo registrar. Tudo bem? Que são verbos que têm sujeito em português. Eles têm sujeito. E o sujeito é 100 filmes. 100 filmes. Uhum. Então, o verbo que nós escolhermos tem que concordar com o sujeito 100 filmes. Tá bom? Vamos lá, ó. 100 filmes, há quase 100 filmes. Existem-se quase 100 filmes? 100 filmes quase existem-se? Essa está fora, né, gente? Com o detalhe de que esse pronome é absolutamente desnecessário para o verbo existir, que não é um verbo pronominal. Ah, João, então é existe-se. Piorou, né, gente? 100 filmes existe-se. Não ocorre o pronome com o verbo existir. E 100 filmes tem um núcleo, o sujeito 100 filmes tem um núcleo plural. Então, o verbo não vai ficar no singular nunca. Tá bom? Ô, João, se o verbo não pode ficar no singular, então eu já tiro a letra D também? Sim. E a letra E também já vai para o espaço, porque registra-se tem verbo também flexionado no singular. Ô, Johnny, o que sobrou então? Sobrou a letra C, né, gente? Sobrou a letra C. Registram-se quase 100 filmes. Detalhe, esse C é da voz passiva. 100 filmes são registrados. Quase 100 filmes baseados em mais de 30 livros assinados por ele são registrados. Registram-se quase 100 filmes baseados em mais de 30 livros assinados por ele. A única forma possível é registram-se. Beleza? Bacana, espero ter conseguido tirar sua dúvida, Eliane. Vamos ver aí, ó. A próxima. Opa, só um pouquinho. Olha lá, ó. Tem o restinho, né? Da problemática. Acredito que seja C. Quase 100 filmes são registrados. Você teve uma boa crença. Portanto, registram-se? Exatamente. Agora, minha amiga diz que tem certeza que é a D, existe. Substituição do A por existe, partindo do princípio que depois de A, o resto seria isto. Aí, ó, moçada, isso aqui é a invenção de uma gramática particular, tá? Não tem nada disso aqui, gente. Olha lá, substituição do A por existe, partindo do princípio que depois de A, o resto seria isto. Não tem isto lá, gente. O resto que aparece lá é o resto que aparece lá. Você não pode ficar trocando uma construção por uma outra qualquer, tá bom? Lembro que o professor não gosta do isto porque leva a erro. Opa, boa lembrança. Mas eu queria saber como diferenciar nesse caso, especialmente se o verbo não for o haver, existir, enfim. Desculpe se for dúvida primária, não há dúvidas primárias, gente. Nem secundárias, nem terciárias, nem principais, nem mais importantes, nem menos importantes. Dúvidas são dúvidas, né? E elas merecem esclarecimento. Desculpe se for dúvida primária, mas de fato minha cachola está quase fundindo. Espero que não tenha fundido e que não funda mais, tá bom? Vamos para uma outra, vamos lá, vamos nessa. Uma próxima dúvida. Existem casos específicos de crase antes de algumas palavras masculinas? Quais? Aqui é simples, moçada. Ó, a Mariana, né, a Mariana Abate, foi quem perguntou. Né? Existem casos específicos de crase antes de algumas palavras masculinas? Quais?
A resposta é simples. A resposta é simples, bem simples. Nunca ocorre crase antes de palavras masculinas, por falta de artigo feminino. Crase significa mistura, é mistura de preposição mais artigo a ou as, ou então mistura de preposição mais pronome demonstrativo a ou as, ou então mistura de preposição com o a inicial, a vogal inicial de aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. Portanto, já que não vai haver um segundo a antes de palavras masculinas, é impossível haver crase antes de palavras masculinas. Tudo bem? João, mas aquele não é masculino? Gente, o problema da crase com aquele ou aqueles não é de gênero masculino ou feminino. É a mistura da preposição a com a letra a inicial de aquele ou aqueles, aquela ou aquelas. E ainda mistura da preposição a com o a inicial, a vogal inicial a de aquilo. Então a resposta é simples, é não. Tudo bem? É uma resposta bem simples. Vamos lá, gente, mais uma para a gente aí na sequência. Olha lá, ó. Quais são os casos de proibição do uso da crase? Gente, nesse caso, é bom esclarecer isso, né? Quando você me pergunta, Mariana, quais são os casos de proibição do uso da crase, isso, na verdade, não constitui uma dúvida, né? João, eu tenho dúvida de tudo isso. Pois é, mas a dúvida tem que ser, a dúvida que vocês mandarem, né, tem que ser especificamente dirigida, porque se formos tratar de todos os casos de proibição do uso da crase, isso vai virar uma pequena aula, né, de, sei lá, uma meia hora, talvez, com os exemplos e tudo mais. Mas eu vou aproveitar isso aqui da seguinte maneira: crase é a mais a ou a mais as. Quando é que a crase é proibida? Quando faltar um deles, né? Quando é que ocorre crase? Quando houver dois as. A mais a ou a mais as. Quando é que não ocorre crase? Quando faltar algum deles. Porque aí não vai haver crase, a fusão de dois as. Tudo bem? E quando é que a crase é facultativa? Quando algum desses as for opcional. Tudo bem? Mas saibam que a dúvida tem que ser especificamente dirigida. Tá legal? Tem que ser uma coisa mais direcionada. Tudo bem? Vamos lá, vamos seguindo. Denise Mourão pergunta. Obrigado, Denise. Sobre pronomes oblíquos. Existem frases que representam pronomes oblíquos como objeto direto, objeto indireto e outras como complemento nominal. Não entendi por que é complemento nominal. A decisão lhe foi favorável. A decisão não foi favorável a ele? Como não confundir com objeto indireto? Pode me explicar isso? Posso sim, posso sim. É o seguinte. Primeiro eu vou tentar mostrar para você aqui, depois eu vou mostrar de um outro jeitinho. Ó, a decisão é sujeito simples com núcleo decisão. Foi favorável, lhe foi favorável. Esse lhe aqui, ó, não pode ser objeto indireto. Por quê? Porque objeto indireto é complemento de verbo, é complemento verbal. Favorável não é verbo. Favorável é um adjetivo, é um nome. A decisão foi favorável a José, favorável a Paulo, favorável ao presidente, favorável ao deputado, favorável ao João. Esse lhe está ligado a favorável. Portanto, ele não pode ser complemento verbal, porque favorável não é verbo, favorável é nome. Esse lhe, ligando-se a favorável, substitui um complemento de nome, porque favorável é nome, não é verbo. Esse é o princípio básico para não confundir, objeto indireto com complemento nominal. Complemento nominal, como o próprio nome diz, completa nome. Objeto indireto e objeto direto são complementos de verbo. Favorável não é verbo. Isso já elimina a possibilidade de ser
qualquer tipo de objeto, porque favorável é nome. Então, o lhe está no lugar de um complemento para favorável. Favorável é nome, então o lhe é complemento nominal. Tudo bem? Mas, vem um pouquinho aqui, ó, rapidinho. Olha só. Funções dos oblíquos átonos. O a, os, as complementam o verbo e estão no lugar de algum complemento sem preposição. São objetos diretos. Isso aqui é só um resuminho. Me, te, se, nos, vos podem ser objetos diretos, objetos indiretos ou complementos nominais, dependendo da situação. Lhe e lhes, que é o seu caso aí, ó, lhe e lhes podem ser objetos indiretos ou complementos nominais. Tá bom? Eu inventei um exemplinho aqui, ó. Ó, isso, aí põe o que você quiser aqui. Isso me é útil. Isso te é útil. Isso lhe é útil. Isso lhes é útil. Qualquer desses pronomes aqui, ó, que eu puser, vai completar útil. Ó, é útil a José, é útil para Paulo. É útil para as meninas. Qualquer termo que eu puser aqui, no lugar de algum desses pronomes, complementará útil. É útil a José, útil para José, útil a Maria, útil para Maria, útil às meninas, para as meninas. Enfim, qualquer desses pronomes vai estar ligado a útil. Útil não é verbo, útil é nome. Então, qualquer desses pronomes será complemento nominal. Tudo bem? Agora, olha aqui, ó. Trouxe-me flores, trouxe-te flores, trouxe-lhe flores, trouxe-lhes flores, trouxe-nos flores, trouxe-vos flores, não importa. Qualquer um desses átonos aqui agora está ligado a verbo. Ó, trouxe flores, esse aqui é um objetivo direto, sem preposição. Trouxe flores para Maria. Gente, qualquer átono desses agora vai estar ligado a verbo, substituindo um termo com preposição. Portanto, qualquer um desses átonos será complemento verbal com preposição. Qualquer um deles será objeto indireto. É assim que funciona. É assim que funciona. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Espero ter sanado a sua dúvida, que é a dúvida de muitos. O legal dessa história que a gente está inventando aqui no NEAF agora é porque esse procedimento é colaborativo. É colaborativo. Quando se resolve a dúvida de um é a dúvida de outro, com certeza. Pode não ser de todos, mas de algum é. Legal? Então, quanto mais dúvidas vocês mandarem, maior a possibilidade de sanarmos dúvidas de muitas pessoas. Esse é o cerne, esse é o núcleo desse projeto que a gente está criando aqui agora. Tá bom? Vamos nessa então, ó. Tem mais aqui ainda, Vamos ver, ó. Tem aí, ó. Agora vem uma questãozinha. Desrespeitando interlocutores, blá, enxurradas de fotos invadem... É a Denise Mourão perguntando de novo. Vamos lá. Enxurradas de fotos invadem o espaço virtual, que caracteriza a obsessão pelos cliques. Fazendo-se as alterações necessárias, os elementos sublinhados nos segmentos acima foram corretamente substituídos por um pronome na ordem dada em... Ó, desrespeitando interlocutores. Vamos ver, gente. Desrespeitando, isso tem a ver com o que você acabou de olhar ali no cantinho com a tinta preta, com a tinta laranja, que são as funções dos átonos. Legal? Vamos lá. Ó. Desrespeitando interlocutores. Interlocutores é masculino e singular, e é objeto direto. Então, a gente põe um os no lugar. É desrespeitando os. Então, a gente já tira a letra B, a gente já tira a letra E. E a gente já tira a letra D, que tem desrespeitando-nos. Não, é desrespeitando-os. Por que nos? Não faz o menor sentido. Tudo bem? Enxurrar, fazendo-se
enxurradas de fotos invadem o espaço. Agora o próximo é o espaço virtual. Invadem o espaço virtual. O espaço virtual completa, invadem sem preposição. Complemento de verbo sem preposição é objeto direto. O núcleo é espaço, é masculino e singular. Então eu vou colocar um o no lugar de o espaço virtual. Vai ficar invadem mais o. Invadem mais o. Quando o verbo termina em M de Maria, ou em algum som nasal, a gente deixa o M e acrescenta um N ao pronome. N de nunca ao pronome. Então, no lugar de o espaço virtual, eu vou colocar um O. O verbo terminou em M, então é invadem no. Invadem no. Se é invadem no, a gente já tira a letra C e a resposta da nossa questão será A. João, mas eu ainda tenho a dúvida da outra. Ó, que caracteriza, presta atenção, falta mais uma aqui. A gente já sabe a resposta, mas não é para isso que estamos aqui. Ó. Que caracteriza a obsessão. A obsessão completa caracteriza, completa verbo sem preposição. É objeto direto. Objeto direto. Feminino e singular. Aqui, ó, objeto direto, feminino e singular. Eu vou colocar um A no lugar. Vou colocar um A no lugar. Então, ó, que caracteriza a obsessão. Ô, João, mas por que tem que ser a caracteriza? Porque a palavra que, em qualquer situação da língua portuguesa, é fator de próclise. Próclise é o nome técnico da posição do pronome átono antes do verbo. Ah, então esse que puxa o pronome, não use essa expressão porque ela é muito equivocada. É fator de próclise. O pronome átono tem que ficar antes do verbo. O que, seja qual for o seu papel na frase, é sempre fator de próclise. Então tem que ser que a caracteriza. Resposta da nossa questãozinha só pode ser a letra A. Bacana? Vamos nessa? Seguindo. Ó, eu fiz assim de propósito, tá, gente? Qual o primeiro passo para resolver uma questão dessa? Quais os passos? Penso primeiro na regência, se é pronome oblíquo ou reto, enfim, sempre acabo me confundindo. É uma questão de técnico do último TRE, né, do Paraná. Desde já agradeço, obrigada. Detalhe, pessoal, a gente transcreve o texto de vocês como vocês mandam, tá legal? Isso é o seguinte, Denise, não tem um primeiro passo, um outro passo, você tem que ter o conhecimento, né, algum conhecimento sobre como funcionam os pronomes oblíquos e como eles se associam a verbo. Não tem muito assim uma receita, né? Não existe uma receita, faça isso primeiro, depois faça tal coisa, depois faça não sei o quê. Isso não existe, não. Eu tentei criar uma certa lógica para resolver a questão, espero, falhou a voz aqui, espero que tenha contribuído com a sua, para tirar, né, contribuído, eu já ia falar, contribuído com a sua dúvida, não estou aqui para contribuir com dúvida de ninguém, eu estou aqui para ou tirar a dúvida ou diminuir a intensidade dela, tá certo? Vamos nessa então. Agora o Bruno Goulart pergunta, referente à análise sintática no edital da Polícia Civil, quais as chances de ser cobrado adjunta de nominal, complemento nominal e oração subordinada substantiva subjetiva? Caso seja possível, poderia elencar suas principais diferenças? Grato. Bruno, é o seguinte, a nossa ideia é criar um tira-dúvidas, né? Mas é um tira-dúvidas de dúvidas específicas, né? A diferença entre adjunta de nominal, que é um termo acessório da oração, para o complemento nominal, que é um termo integrante da oração, é realmente um pouquinho complicada e isso demandaria uma aula inteira só para falarmos disso, tá bom? E ainda tem aqui no seu questionamento, né? Você coloca a oração subordinada substantiva subjetiva. Já é período composto por subordinação. Existem 6 orações subordinadas substantivas. Uma delas é a que tem função de sujeito, é a oração subjetiva. Isso também demandaria
demandaria uma aula só de período composto por subordinação, tratando-se especificamente das orações subordinadas substantivas e mais especificamente ainda de uma das 6 orações subordinadas substantivas, que é a oração subordinada substantiva subjetiva, tá? Então, para todos, né, porque a nossa ideia é que tudo isso seja colaborativo, a dúvida tem que ser específica. Tudo bem, gente? Bruno, infelizmente, agora, nesse momento, não dá para resolver isso, porque isso eu calculei mais ou menos, né, quando eu estava aqui preparando os meus papéis, isso aqui demanda mais ou menos uns 40 minutos, tá? Não dá para a gente fazer desse jeito, tudo bem? As dúvidas têm que ser direcionadas e o mais específicas possível, tá joia? Vamos nessa. É isso, por enquanto, né? Foram essas as questões, foram esses os questionamentos, foram essas as dúvidas que os senhores nos enviaram. Espero que continuem colaborando conosco e faremos sempre, né, o melhor possível para dirimir, diminuir, minimizar ou, de preferência, resolver definitivamente as dúvidas pontuais, né, que todos vocês tiverem. Bem-vindos a esse nosso novo projeto de tirar dúvidas, tá legal? Muito obrigado, agradeço em nome do NEAF. Valeu, moçada, tudo de bom, contem conosco.